1 Timóteo, capítulo de número 6, versículos de número 3, está escrito assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com a sãs palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins e suspeitas, contendas de homens corruptos, de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade como contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, quer entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Até aqui. Vamos orar a Deus. Levante a tua mão, a tua Bíblia, peça para que o Senhor fale ao nosso coração. Maravilhoso Deus e maravilhoso Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta hora gloriosa, mais uma vez em tua presença, Pai, nós nos colocamos exaltando, Deus, bendizendo o Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória. Amado Deus e Pai poderoso, abre neste momento, meu Deus, a porta da palavra. Fala comigo, fala com a igreja, fala com teu povo, com os ouvintes de perto, os ouvintes de longe, meu Deus, com todos aqueles que ouvirão esta mensagem. Meu Pai, trabalha de uma forma gloriosa. Abre, Deus, eu suplico mais uma vez a porta da palavra, a porta do nosso coração,
e que esta palavra adentre ao profundo da alma e que ela venha produzir, meu Deus, o resultado pela qual ela é enviada pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Meus irmãos, podeis assentar, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu peço, por gentileza, toda atenção e reverência à palavra do Senhor. Tenho certeza que o Senhor, Ele tem uma mensagem ao nosso coração, pois o Senhor já tem falado aqui de diversas maneiras conosco, e certamente Ele há de continuar a falar por intermédio desta palavra. Nós observamos aqui, nessa primeira carta, a qual Paulo ele escreve a Timóteo, porque Timóteo foi ali escolhido, por Paulo, para que fosse ele o mensageiro, de Paulo. Paulo escrevia as cartas, e então Timóteo ia levar as cartas nas igrejas, para as pessoas ali endereçadas, enfim. E aqui, depois de alguns conselhos, de algumas advertências que o apóstolo Paulo ele dá a Timóteo, para ele aplicar nas igrejas, quando ele fala acerca dos conselhos, aos presbíteros, aqueles que dirigiam as congregações, ele fala sobre os deveres do servo. Ele fala que muita coisa interessante que serve para todos nós, mas não é o caso agora que nós vamos falar. Aqui ele vai falar acerca nesse texto, acerca de conselhos gerais, e também concluindo aqui a sua primeira carta. Interessante é que ele vai dizer para Timóteo, ele vai escrever, dizendo que se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Veja que Paulo está dizendo que Timóteo ele iria pregar a palavra de Deus, mas que certamente ia se levantar pessoas que iam se opor, contra Timóteo, contra a palavra que Timóteo pregava, ia levantar pessoas que não iam acreditar na sã doutrina. E quando se fala sã doutrina, alguém pensa que sã doutrina ou santa doutrina é ensinamento da igreja, é uma doutrina da igreja, uma doutrina do pastor. Mas quando se fala em doutrina ou santa doutrina, nós falamos, traduzido como os santos ensinamentos da Bíblia. Então todas as pregações que são feitas, que está sendo doutrinado, está sendo ensinado, passando algum ensinamento, alguma coisa nova para aqueles que ouvem, então essas pessoas estão sendo doutrinadas, essas pessoas estão recebendo ensinamentos da palavra de Deus. E nós sabemos que isso que Paulo fala a Timóteo é algo tão real, é algo que tem crescido, aumentado no decorrer dos anos, das décadas, dos séculos, dos milênios, até chegar no dia de hoje, porque não é todo mundo que gosta de ouvir o ensinamento da palavra de Deus, não é todo mundo que gosta de ouvir a verdade. E deixa eu dizer uma coisa, que aqueles que estão presos no pecado, aqueles que estão presos no engano, aqueles que estão presos na mentira, no mundanismo, aqueles que estão aí sobre as garras de Satanás, aqueles que têm lutado com todas as suas forças, com todas as suas condições e não têm obtido vitória, não têm tido resposta. Você precisa conhecer a verdade, você precisa conhecer a santa doutrina. Por quê? Porque no capítulo 8, um pouco mais atrás do Evangelho de João, lá no capítulo 8, no verso de número 32, o Senhor Jesus ele escreveu dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então há pessoas, há algum tipo de gente que quer ouvir a verdade, há algum tipo de gente que quer ser liberto do pecado, há algum tipo de gente que quer lutar contra o pecado que o amarra, que o prende e não tem força. E nós, conhecendo a verdade,
nós obteremos força da onde nós não temos. Nós vamos obter força para poder vencer o pecado, para poder vencer o inimigo, para poder vencer o adversário da nossa alma. E veja bem, meus amados irmãos, isso aqui é interessante. Se alguém ensina alguma outra doutrina, isso é comum, porque não é todas as pessoas que querem ver o nosso crescimento espiritual. Por exemplo, você frequenta aqui a nossa denominação, quase todo culto nós estamos dando esse ensinamento, nós estamos mostrando a verdade, estamos passando aqui para os irmãos diretrizes de como fugir do pecado, de como fugir do inferno e se achegar a Deus, se achegar ao céu. E por intermédio do ensinamento, de nós mostrarmos da palavra de Deus, a tua fé, ela vai se fortalecendo, a tua fé vai se desenvolvendo. É aquilo que Paulo fala aos Romanos, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então aquela pessoa que vem à igreja, aquela pessoa que fuma, aquela pessoa que usa droga, aquela pessoa que rouba, que assalta, que sequestra, aquela pessoa que estupra, aquela pessoa que adultera, prostitui, aquela pessoa que mente, que joga, aquela pessoa que é homicida, ele vai ouvir a palavra de Deus, e a palavra vai bater no coração dele, a palavra vai entrar com ímpeto no coração dele, vai começar a mudar a sua intenção, o seu pensamento. Ele vai deitar na sua cama, vai colocar a cabeça no travesseiro, e a palavra de Deus vai ficar como uma engrenagem dentro dele. A palavra de Deus vai começar a bater dentro dele, no coração. No próximo culto ele vai querer voltar, ele vai querer ouvir. Por quê? Porque o pecado que ele faz, aquilo que ele comete, é algo que ele não consegue se libertar, é algo que ele não tem força para deixar. E a partir do momento que ele ouvir a verdade, a palavra de Deus vai começar a mudar a vida dele, a palavra de Deus vai começar a transformar, a palavra de Deus vai começar a arrancar aquela casta de demônio, vai começar a arrancar aquela seta do diabo. E quando ele menos esperar, ele vai estar dando glória a Deus. Quando menos esperar, ele vai estar glorificando o nome do Senhor. Quando ele menos esperar, ele vai estar levantando a mão, se prostrando diante do altar do Senhor, aceitando o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua alma. Cabondi balacatubi cabasobe a candarábia. E o mandaia sob a calabasteira e candarabaia. Mas deixa eu concluir isso aqui. Se alguém ensina alguma outra doutrina, aí essa pessoa que vem à igreja, essa pessoa que está se libertando do álcool, essa pessoa que está se libertando do cigarro, essa pessoa que está se libertando das drogas, porque está vindo à casa de Deus, está conhecendo a verdade, aí os supostos amigos vai dizer: ô fulano, ô ciclano, ô fulana, vamos ali fazer uma fitinha, vamos ali fazer tal coisa, vamos ali dar um tirinho, vamos ali tomar um traguinho, 2 dedinhos. Aí você: não, parei com isso. Mas o que está acontecendo? Não é homem mais não? Você vai ouvir coisa desse jeito. Comigo foi assim. Comigo foi assim quando eu vim do mundo. Você não é homem mais não? Você era durão, o que está acontecendo? Não, estou indo para a igreja, estou conhecendo a verdade, Jesus está me libertando. Que nada, aquele pastor quer te enganar, aquele pastor quer tomar o teu dinheiro, você vai ter que dar dízimo, aquele pastor está te enganando com mentira, que você vai para o céu, nós temos o livre-arbítrio, vamos gozar esse mundo. Vai começar, como diz aqui, se alguém ensina alguma outra doutrina, alguém vai tentar te doutrinar de outra forma, vai querer mostrar que o mundo pecaminoso, o mundo que já está no maligno, o mundo que está sob o poder de Satanás, aqueles que são discípulos de Satanás, para iludir a mente das pessoas, vai começar a lançar a seta, os dardos, e aí vai caber a você ver o poder da palavra de Deus que está te libertando,
que você está se tornando um novo homem, uma nova mulher, porque as coisas dessa maneira, quando a gente está no mundo, na nossa casa não tem paz. Presta bem atenção no que eu estou dizendo, comigo era assim. Quando a gente está no mundo, a nossa casa não tem paz. A gente não tem paz com o pai e com a mãe, a gente não tem paz com nossos irmãos dentro de casa, a gente não tem paz com a esposa, qualquer coisa quer brigar, quer sair na mão, quer bater. A gente não tem paz com o esposo, xinga. A gente não tem paz com o filho. É uma contenda, é uma briga, é copo que vai para lá, é disco voador, se faz com prato, é panela para tudo quanto é lado. Por quê? Porque não tem paz. É o diabo que está reinando, é o império das trevas, e o diabo veio para fazer três coisas. Ele veio para matar, ele veio para roubar, e ele veio para destruir. O diabo não veio para dar paz, o diabo não veio para unir, o diabo não veio para dar alegria, ele veio para destruir a tua vida, principalmente o teu casamento, principalmente a tua família. Porque a palavra de Deus mostra para nós que o casamento, ele foi constituído por Deus. O casamento nasceu no coração de Deus, lá no céu, e o Senhor constituiu isso por intermédio dos homens. E o diabo não quer ver ninguém em paz, ninguém feliz, ninguém alegre, ninguém amando, ninguém se regozijando. Ele quer ver destruição. Então, a partir do momento quando a gente vem para a igreja, para a presença de Deus, as coisas começam a mudar. Quando a gente está no mundo, chama a esposa de qualquer nome, chama o esposo de qualquer nome, esquece até o nome da pessoa. Mas quando você está na igreja, quando você serve a Jesus, você vai chamar a esposa de meu amor, o esposo vai chamar ela de meu amor, ela da mesma forma, vai ter palavras de carinho. Não vai precisar gritar como as pessoas aí do mundo gritam dentro de casa, que parece que é para a cidade toda ouvir, né? Interessante né? Eu já falei isso algumas vezes, que a gente só grita quando alguém está longe. Então não há necessidade de gritar dentro de casa, porque está todo mundo perto. Um simples sussurro, né? Talvez um simples gesto já quer dizer alguma coisa. Então, quando nós estamos na presença de Deus, quando Deus entra na nossa vida, as coisas mudam. Aí os nossos inimigos, ou suposto amigo, que agora vai ser inimigo, eles vão nos apedrejar, eles vão querer ensinar para nós outra doutrina, ele vai querer ensinar outro, dar outro ensinamento, que nada, este pastor está te enganando, você tem que continuar sendo homem, você tem que continuar sendo durão. Meus irmãos, Jesus, ele sendo 100% homem, Jesus ele sendo 100% Deus, ele escreveu, ele deixou escrito lá no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, lá no final do verso 27, 28, 29 para baixo, Jesus ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus ele fala dessa maneira: aprende comigo, porque eu sou simples, eu sou manso, eu sou humilde de coração. Aprenda comigo. Pastor, como que eu aprendo com Jesus? Leia a Bíblia. Se você não vem ao culto, não ouve a pregação, se você não lê a palavra de Deus, é impossível você aprender. Mas a partir do momento que você abre o teu ouvido para ouvir a pregação do Evangelho, a partir do momento que você ganha tempo abrindo a tua Bíblia e meditando meia hora, uma hora nos Evangelhos, no que Jesus nos ensinou, a forma que Jesus viveu nessa terra, nós seremos transformados em um novo homem para a glória de Deus. Quem crê na palavra de Deus, exalta o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor continua, Paulo dizendo: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com a sãs palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, essa pessoa que não se conforma, essa pessoa que critica, essa pessoa que fala mal da igreja, que fala mal do pastor, mal dos irmãos, mal da palavra, da doutrina, do ensinamento que é a palavra de Deus. Paulo diz que no verso 4 do capítulo 6 de 1 Timóteo, Paulo diz: esse tipo de pessoa
essa pessoa é soberba ou é soberbo? Meus irmãos, nós precisamos entender que toda a pessoa soberba, né? A pessoa soberba é aquela que quer ser o que ele não é. É uma pessoa que é altiva, né? O queixo alto. É uma pessoa que não olha para os outros. É uma pessoa que acha que só ele ou só ela. Nós não podemos esquecer, quando eu olho para a palavra de Deus, que eu vejo algo que fala acerca da soberba, eu me preocupo muito. Eu digo que a Bíblia, ela tem milhares de exemplos para nós observarmos e procurar não fazer as coisas daquela forma, se desviar do pecado. Porque tem gente que lê e fala: não acredito nisso não, só acredito se acontecer comigo. Eu prefiro fugir da aparência do mal. Eu não quero, deixa eu ver se é verdade. Não, sai fora. Se ali é uma caixa de marimbondo, eu sei que o marimbondo ele vai me ferroar. Eu sei que eu vou ter problemas na minha pele, na minha saúde. Não, eu vou ver, vai que não é, ou vai que ele não é tão ofensivo assim. Não, é melhor sair. É marimbondo, deixa ele quietinho lá. Eu não mexo com ele, ele não mexe comigo. Mas tem gente que não, eu vou ver, vai que ele vai lá, toca e ele se dá mal. Depois ele vai dizer: por que eu toquei? Por que eu coloquei a mão? Está assim de gente dessa maneira. Não, eu nunca usei droga, deixa eu usar, deixa eu dar um tirinho para ver. Quem sabe o negócio não é tão ruim assim, é só uma brisa, é só um momento. E está lá um infeliz, acorrentado. Nunca mais, se não for Jesus, ele vai se libertar. Tudo começa por um pouquinho, tudo começa por um golinho, tudo começa por um toque, tudo começa por um olhar. A Bíblia fala de um homem chamado Nabucodonosor. Esse homem foi usado por Deus para punir Israel, ou Judá, o povo de Jerusalém. Esse povo, diz a Bíblia, que foi levado cativo para a Babilônia. E aquele povo ia ficar sobre o jugo de Nabucodonosor 70 anos, determinado por Deus. E o que acontece? No tocante às conquistas de Nabucodonosor, no tocante às conquistas das nações, ele enriqueceu demais. Ele adquiriu muito ouro, ele adquiriu muitas coisas preciosas. Ele se tornou o homem mais poderoso, o exército mais poderoso da face da terra. E a Bíblia vai dizer para nós que chega um determinado dia que Nabucodonosor, ele está no alpendre ali do seu palácio. Ele olha para as suas fortalezas, ele olha para todo lado, aqueles muros imensos, aquelas fortalezas impenetráveis. Ele olha para o seu exército extremamente forte e poderoso. E a Bíblia diz que ele vai dizer algo que o abateu. Porque, meus irmãos, nessa terra ninguém tem o que tem, ninguém conquista o que conquistou, consegue conquistar, se não for por intermédio da ajuda de Deus. Pode ser o homem mais sábio, a sabedoria foi Deus que deu. Pode ser o homem mais estrategista, mas a estratégia é Deus que deu. Pode ser o homem mais rico da face da terra, mas foi Deus que concedeu a forma para ele se enriquecer. Ninguém consegue coisas por mérito próprio. Nabucodonosor olha para tudo aquilo e ele diz: não é essa a grande Babilônia que eu conquistei com a força do meu braço, para a glória do meu nome. Cadê Deus? Eu conquistei com a força do meu braço, para a glória do meu nome, para a minha glória, porque eu sou Nabucodonosor o grande, o invencível, o todo-poderoso. A Bíblia diz que quando Nabucodonosor ele fala dessa maneira, que eu conquistei com o meu braço para a glória do meu nome, a Bíblia diz que do céu ouviu-se uma voz
ouviu-se um brado como um trovão que diz: Nabucodonosor, desce, o teu reino é passado de ti. E agora? Não se ouve mais a voz do poderoso? Não se ouve um gemido? Naquele momento, ele é julgado pelos céus, pela sua fala. Mateus, o Senhor Jesus, ele diz que o homem, ele será julgado pelas suas palavras e também absorvido pelas suas palavras. Por suas palavras será julgado e por suas palavras será condenado. Nabucodonosor, ele é julgado, ele é condenado, e naquele momento some a sua voz. A Bíblia diz que agora ele vai viver no pasto, ele vai viver com os jumentos monteses, ele vai pastar, vai comer junto com os jumentos, o orvalho da noite vai molhar o seu corpo, e a Bíblia diz que ele vai ficar ali 7 tempos ou 7 anos, pastando com os animais, até que ele, Nabucodonosor, como um animal, julgado, condenado, ele tenha a memória e reconheça que o Eterno vive e ele tem poder sobre os homens. Quando passou 7 anos, a Bíblia diz que o Senhor restituiu ele de novo ao seu trono. Você está entendendo? A palavra do Senhor fala para nós nos Salmos de Ana, lá no 2º capítulo do 1º livro de Samuel. Ana, quando ela está fazendo o seu agradecimento a Deus pela conquista do seu filho, a palavra do Senhor diz que ela vai louvar a Deus lá, ela vai exaltar o Senhor, dizendo que o Senhor é aquele que a um exalta e a outro abate. O Senhor é aquele que coloca a ferida, mas também passa o bálsamo, estanca a ferida. O Senhor é aquele que dá a vida, mas também é aquele que tira a vida. Nós precisamos entender isso, amados irmãos. Às vezes nós queremos ser tão duro como esse granito. Só que esse granito, ele é duro, praticamente inquebrável com a mão. Mas uma marretinha de meio quilo, 1 quilo, resolve esse problema tranquilo. Não existe alguma coisa dura para uma boa marreta, tudo tem a proporção. E para um coração duro, não existe marreta que possa quebrá-lo, a não ser a santa palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela quebra qualquer coração. Ela faz o homem mais durão chorar como uma criança. A palavra de Deus pode fazer isso, ela tem esse poder. E não duvide, não. Aqui Paulo, ele está dizendo que esse homem soberbo, que não conhece a doutrina de Deus, que critica, isso é um crime. Como que eu não conheço uma coisa e vou falar daquilo que eu não sei? Para a gente criticar, para a gente falar, for debater, nós temos que ter conhecimento. A pessoa vai debater, não sabe quem é Jesus. Acerca da trindade, ele não sabe o que é a trindade, ele não sabe o que é a tricotomia, ele não sabe o que é o Espírito Santo, ele não sabe o que é doutrina, ele não sabe o que é a Santa Ceia, ele não sabe o que é batismo, ele não sabe o que é uma convenção. Aí você senta para debater com ele, ele não tem Bíblia, ou se tem, ele não sabe onde que é. Manda abrir em Atos, ele vai abrir lá em Êxodo. Manda abrir aqui em Mateus, ele vai abrir lá em Apocalipse. Ele não tem nem ideia, nem sabe nome. Como que uma pessoa que não tem conhecimento vai querer debater acerca das coisas de Deus? Então Paulo está dizendo que esse tipo de pessoa é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões
e contendas de palavra, das quais nascem inveja, nasce porfias, nasce blasfêmias e ruins suspeitas. Meus irmãos, olha quantas coisas, se nós fôssemos falar disso aqui, cada uma dessas coisas, nós ficaremos um culto para cada palavra dessa. Então veja que a falta de conhecimento, contender com as coisas de Deus, vai gerar inveja, vai gerar porfia, blasfêmia, e vai gerar suspeitas ruins, ou ruim suspeita, como Paulo está dizendo. Aí ele vai dizer, no verso de número 5, contendas de homens corruptos, de entendimentos e privados da verdade, que não tem conhecimento, cuidando que a piedade seja causa de ganho. E Paulo fala para Timóteo: Timóteo, aparta dos tais. Timóteo, não lance pérola aos porcos. Timóteo, não perca seu tempo. Até interessante aqui o que o presbítero estava dizendo na sua oportunidade, que a pessoa sai da igreja, você tenta falar uma, duas vezes, a pessoa não dá ouvido, joga praga na igreja, nos irmãos, na direção, não quer saber mais da igreja, porque não aceita um tipo de coisa, e depois, ninguém mais quer falar comigo, ninguém mais foi me visitar. Sabe aquela pessoa que você vai visitar ele quer desconverter você, ele quer converter você à mesma religião dele, dizer que você que é crente está errado e que ele que está desconvertido está certo. Não, esse negócio de igreja não precisa estar congregado, não. A gente pode ser crente em casa, não tem problema, a gente pode beber social, né? O negócio é não dar mau testemunho lá fora. Aqui dentro de casa eu faço o que eu quero, mas lá fora. Então quer dizer, se nós olharmos para esse raciocínio, presbítero Onofre, igreja de Deus, quer dizer que nós temos que temer o homem, quer dizer, são as pessoas que irão nos condenar, são as pessoas que irão colocar a gente no céu ou no inferno. Olha o que diz o capítulo 14 do Apocalipse, o verso 7, João escreveu dizendo: temei aos céus, temei a Deus e dar-lhe glória, porque chegada é a hora do seu juízo. Não está dizendo teme a igreja, teme os irmãos, teme as pessoas que estão na rua, teme o vizinho, teme o cara do bar que sabe que você é crente e você vai comprar uma cerveja, teme o cara do mercado que sabe que você é crente, vai pegar uma caixa, um pacote de chupeta para ficar fumando a noite inteira. A Bíblia não está dizendo isso, a Bíblia diz: teme a Deus. Então, para temer a Deus, aonde eu estiver, eu tenho que ter temor. Eu estou na minha casa, aqui eu viro no avesso, aqui eu fico nu, aqui eu... Cadê o temor aos céus? Cadê o temor a Deus? Não, eu estou longe da igreja, aqui eu estou na praia. Está lá o crente que anda de paletó e gravata igual um Tarzan. Está lá a irmãzinha que... Ué, mas cadê? Não, pastor, aqui está todo mundo igual. Está todo mundo igual? Está aí satanista, umbandista, espírita, kardecista, drogado, prostituta, todo tipo de gente que não presta, e você que presta, você que é a laranja boa do cesto, vai ser contaminado por todos aqueles que ali estão. Cadê o temor a Deus? A palavra do Senhor fala diretamente por duas vezes que o temor, ele é o princípio da sabedoria. Não adianta dizer que eu sou sábio e praticando tolice. Não adianta dizer que eu sou sábio e andando no caminho do escarnecedor, no caminho do tolo, no caminho do pecador. Quando nós somos sábios, as pessoas nos seguem, não nós seguimos as pessoas.
Sempre falei que existe dois tipos de pessoa no mundo. Talvez haja mais, mas eu coloco 2 pontos. O primeiro são aquelas pessoas que influenciam as outras pessoas. E o segundo tipo de pessoas são aquelas que são influenciadas. Não existe o meio termo. Então você é uma pessoa que você influencia, ou você é uma pessoa que é influenciada? Você é aquele que é cabeça, ou você é aquele que é cauda? Não tem meio termo. A palavra de Deus nos mostra o que nós somos. O verso de número 6 diz assim que mas é grande ganho a piedade com o contentamento, se contentar. Olha o verso 7, ele diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Isso aqui chama a nossa atenção, porque Jesus ele disse uma coisa muito linda lá no Evangelho, nos Evangelhos segundo Mateus. Ele diz para nós ajuntarmos tesouro. Presta bem atenção. Jesus fala para nós ajuntar tesouro lá no céu. Pastor, mas por que no céu? Porque ele diz que se a gente juntar riqueza aqui na terra, por exemplo, alguém aqui, lógico que não tem, todo mundo é crente, mas se porventura eu estivesse falando para um auditório de pessoas que não são crentes e perguntar: quem aqui jogou na Mega Sena para ganhar 90, 100 milhões? Muita gente ou todo mundo ia levantar a mão. Por quê? Porque querem ficar ricos. Só que entre o auditório cheio de pessoas, talvez uma pessoa seria o ganhador. Presta atenção. E essa pessoa então tivesse o bilhete premiado, que fosse sorteado com os seus números, meia dúzia de número ali revelado, ele fosse o ganhador, não importa onde ele mora. Se alguém soubesse aonde ele morava, com certeza ia descobrir. 2 coisas iam acontecer. Primeiro, ele ia ficar louco, porque ele não tem costume com tanto dinheiro. E a segunda coisa, iriam matá-lo para roubar o seu bilhete. Porque geralmente sempre quem ganha muito dinheiro, ele fica louco, some ou ele é morto, como aconteceu agora recente. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós não trouxemos nada para esse mundo, e é certo que nós não levaremos nada desse mundo. Só que Jesus fala que aquele que ajunta tesouro aqui nessa terra, aquele que ajunta riqueza, 3 coisas acontecem. O primeiro, Jesus diz que a traça, sabe a tracinha, aquele bichinho que só tem a cabecinha, que é aquela casa desse tamanho, sobe qualquer parede, entra numa roupa, rapidinho ele come. Então Jesus diz que a traça vai comer, a primeira coisa. A segunda coisa, a ferrugem vai corroer. E a terceira coisa, o bandido, o ladrão, ele vai minar, ele vai roubar aquilo que você construiu, o seu império. Então essas 3 coisas, nós seremos nocivos a essas 3 coisas: a traça, a ferrugem e ao ladrão. Então, para evitar que a gente trabalhe inutilmente, para evitar que a gente trabalhe e tenha prejuízo, para evitar que a gente faça tanto e não vê resultado, Jesus ele diz: construir, edificai, ajuntai tesouros no céu. Por quê? Porque no céu não vai haver traça, não vai haver ferrugem e não vai haver ladrão. Jesus diz que essas 3 coisas não haverá no céu. Então, ou seja, tudo que nós fazemos em prol do céu, nós estamos construindo, estamos ajuntando, edificando no céu. Ninguém vai roubar. Isso é para nós uma aposentadoria. Sabe por quê? Porque vai chegar o dia que nós vamos partir dessa terra.
Vai chegar o dia que nós não vamos estar mais aqui, vai chegar o dia que vai findar os nossos dias. Pode ser amanhã, pode ser a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem. Nós vamos embora, nós não vamos ficar para sempre. E quando nós irmos embora, aquilo que nós ajuntamos no céu, nós vamos viver, meus irmãos, a eternidade com Deus. A Bíblia diz que nós vamos receber do Senhor por tudo aquilo que nós fizemos aqui nessa terra, seja coisa boa ou seja coisa má. Então veja bem, olha para você o que você tem hoje. Olha para uma criança, se você não lembra, é certo que não vai lembrar, mas olha para uma criança, um nenenzinho. O neném nasce de que maneira? Já nasce de fralda, nasce vestidinho lá com a roupinha linda, com a chupetinha na boca ou uma mamadeira? Não, ele nasce nu, todo mundo nasce nu. Outros nascem sem cabelo, sem dente, lógico, é natural. Só que vai passando o tempo, ele vai ganhando cabelo, vai nascendo dente, ele vai ganhando roupa e vai crescendo e vai juntando, vai acumulando e chega aonde nós chegamos. Conquistamos um lar, conquistamos um automóvel, alguma coisa, temos um trabalho e vai conquista daqui, conquista dali. Meus irmãos, não está bom? Sempre a gente fala, não existe gaveta em caixão. Não existe, pastor, mas é que eu quero, eu preciso. Então ouça o que eu vou ler agora. Olha o que Paulo fala no verso 8: tendo, porém, sustento, tendo o que comer. O que é sustento? É o que comer. Tendo o teu arroz, tendo o teu feijão. Eu falava com alguém, com a irmã, e dizia para ela, irmã, eu já passei fome, já tive muita falta, muita necessidade nessa vida, não ter o que comer, desesperar. Olhava para minhas costelas, né? Dá para ver lá dentro assim as fendas, pele tudo pintada, de vontade de comer alguma coisa. Quando criança, morava lá no fim do mundo, na fazenda, lá no norte do Paraná. Crise terrível, geada, casa não tinha banheiro, não tinha tanque, não tinha pia, ia lavar roupa lá no brejo, lá no fim, na descida, numa grota, lá no córregozinho que passava, trazia, andava quase 2-3 quilômetros com balde na cabeça, trazia água para casa, ia fazer um caldo de qualquer coisa lá para beber, porque não tinha o que comer. Já sofri muito. Hoje, o que Deus prepara, eu dou glória a Deus, eu levanto a mão para o céu, agradeço a Deus, porque como eu passei, talvez alguém está passando, outros passaram, e nós não sabemos dar glória a Deus. Esse arroz de novo, esse macarrão, esse ovo de novo. Meus irmãos, tem gente que talvez, olha, seria o maior presente do ano se ele ganhasse um prato de arroz, ou um pouco de macarrão, ou um ovo frito junto com arroz, e nós assim não sabemos agradecer a Deus. Paulo está falando aqui, olha, tendo porém sustento, e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Olha aí, eu tendo sustento, eu tenho o que comer, eu tendo uma veste para me vestir, para não mostrar minha vergonha. Peraí, vamos ficar contentes. Sabe por quê? Porque nós não vamos levar nada desse mundo. Por que querer tanto? Nada está bom, a gente não está satisfeito com nada, tudo é pouco. Eu comprei esse carro, beleza, mas é 6 meses, esse carro aqui não está com nada não, quero outro melhor, quero mais novo, quero esse. Compra um zero, isso aqui não é bom não, eu queria aquele mais top, não sei o que, pega o mais top, depois vai sair o mais top, compra aquele mais top, daqui a pouco tem outro. Nada está bom para o homem. O salmista, aliás, Salomão, ele escreveu, presta bem atenção, ele disse assim, que o inferno e a morte nunca cessa de tragar as almas, e nem o olho do homem cessa de cobiçar. Já pensou que comparação? A morte e o inferno nunca cessa de traçar, de colher as almas,
e os nossos olhos nunca cessam de cobiçar, ou seja, nada está bom. A gente não se conforta com nada, sempre teremos falta de algo. O que é isso? Um vício. Isso é o que? Falta de libertação. A gente tem que procurar ler a palavra de Deus e entender isso aqui. Pastor, não, mas eu não concordo com isso aí, eu quero mais, eu quero mais. Espera aí, uma vez eu conheci uma mulher, uma chefe minha, quando eu trabalhava na empresa lá em São Paulo. Na época que eu a conheci, ela tinha 800 e poucos pares de sapato. Uma pessoa que só tem um par de pé, direito e esquerdo, tem 800 pares de sapato. Fala para mim uma coisa, pessoa dessa é normal? Pessoas que dá 100 mil reais numa bolsa, dá 500, meio milhão num relógio. Algum problema mental alguém está tendo, e essas pessoas estão trabalhando, está sendo instrumento do inimigo para levar pessoas como o presbítero, como eu, como você, pessoas simples, a querer desejar algo tão grande quanto o que eles estão construindo, conquistando com a sua loucura, estão influenciando. Mas o versículo de número 9, aqui do capítulo 6 de Timóteo, o apóstolo Paulo ele diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Agora é coisa de se pensar, é coisa para pensar. Tem gente que não fica satisfeito, tem gente que se preocupa. Quebrou um copo, meu Deus, é o fim do mundo, melhor eu tivesse quebrado o braço do que o copo. Tem gente que não se contenta, ele quer ser rico, ele quer. Mas Paulo está falando aqui que esse tipo de pessoa, que eles caiam em tentação e em laço, e em muitas concupiscências, ou em muitos pecados. Deixa eu te dizer algo, a palavra do Senhor é clara em mostrar para nós que chegou um dia, lá no Evangelho de Mateus, um homem, ele chega até Jesus. Esse homem, diz a Bíblia que ele era muito rico, ele possuía muitas propriedades, talvez fazenda, gado, camelo, enfim. E esse homem muito rico, que tinha muitas propriedades, ele chega até Jesus, já vou encerrar. Ele diz: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para aquele homem e diz: bom, só tem um, que é o Pai, mas você precisa guardar os mandamentos: não mentir, não roubar, não adulterar, não prostituir, não dizer falso testemunho, e etc, etc, etc. Ele diz: Senhor, isso eu tenho feito, eu tenho cumprido desde a minha mocidade, desde pequeno. A Bíblia diz que Jesus olha para ele e Jesus o amou, de ver que era verdade o que ele estava dizendo. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus olha no coração dele, Jesus olha dentro do coração daquele homem e diz para ele: filho, ainda te falta uma coisa. E ele olha para Jesus e ele diz, mestre, fala, o que é? Eu farei. Jesus diz para ele: vende tudo o que você tem, dê aos pobres, porque fazendo assim você terá no céu uma recompensa. Vem e me segue. Simples assim. A Bíblia diz que aquele homem, ele baixou a sua cabeça, ele virou oposto a Jesus, cabeça baixa, coçando ali a sua cabeça, pensou em todos os seus bens, em todas as suas riquezas,
talvez lembrando para todos os empregados pobres, os mendigos da beira da rua, e ele diz consigo, talvez pensando: vou vender tudo, vou dar aos pobres, para mim se tornar um escravo, como os que eu tenho na minha fazenda, ou mendigo, como se acha pelas ruas, que os cães ficam lambendo as suas chagas. Não vou fazer isso, não consigo, não dou conta. E a Bíblia diz que aquele homem, então, ele segue-se o seu caminho, e ele abandona Jesus, e não dá uma satisfação, dizendo, Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor disse. Ele simplesmente vai embora. E alguém olha para Jesus dos seus discípulos e diz: mestre, este homem foi embora, e agora? Jesus disse para aqueles homens que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico herdar o reino dos céus. Você está entendendo a situação? Vira uma cobiça, vira uma ganância que a pessoa tem e não quer perder. Detalhe, aqui no versículo de número 10, Paulo ainda diz: porque o amor, veja que aquele homem, o amor dele não estava em Jesus, o amor dele não estava no reino do céu. Diz aqui o verso 10: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Meus irmãos, quando se fala que o amor, o dinheiro, é a raiz de todos os males, é fácil a gente fazer uma reflexão, uma visão panorâmica aí na internet, e a gente observar como está o mundo. Será que o mundo está em paz? Será que está todo mundo feliz da vida? Será que está todo mundo alegre, contente? Olha lá, a Europa, a nação, os países mais ricos do mundo, estão empobrecendo, chegarão à miséria, estão lá na loucura, faltando, tem dinheiro, mas não tem o que comer, não tem como se aquecer, não tem gás, não tem energia, estão lá desesperados, mercados vazios. Agora, por que o conflito? Por causa de poder, e só tem poder onde tem dinheiro. Olha hoje o que está acontecendo aqui no nosso país. Não precisa olhar tão longe, olha a nossa nação, o que está acontecendo hoje. Por que está acontecendo o que está acontecendo? Será que todo mundo que está no poder ou quer chegar ao poder está preocupado comigo, com você? Está preocupado com quem mora na rua, embaixo da ponte? Quem tem o teto da sua casa é o céu, não tem onde morar? Será que todas essas pessoas estão preocupadas com o ímpio? Está preocupado com as pessoas que têm fome, que não têm o que comer? Mentira! Estão preocupados em encher o seu bolso de dinheiro, estão preocupados em sangrar os cofres, estão preocupados em roubar, tirar os trilhões que estão acumulados. Aonde já se viu na história da humanidade um bandido condenado em todas as instâncias e ser descondenado e roubado uma eleição para colocar o infeliz no poder? Onde já se viu isso? Só aqui no Brasil. É coisa de louco, desculpa falar se alguém pensa ao contrário, mas não tem fundamento. Agora por quê? Preocupação com a humanidade, preocupação com isso aqui, ó, dinheiro, simplesmente dinheiro. Está falando, pastor, que tem lugar aí que os votos transpassou o que tem aqui na cidade. E agora você vai falar que as coisas estão limpas? Não, é falta disso aqui, é abstinência de dinheiro, é falta. Jamais a igreja de Deus pode concordar com essas coisas. Alguém pode dizer, pastor, mas não tem mais não, o sangue de Jesus tem poder na tua vida. Nós somos um povo, meus irmãos, que a Bíblia
ela tem que mudar a nossa mente e o nosso coração. Nós não podemos ser influenciados por pessoas, é pela palavra de Deus, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Ai não, que vou fazer isso, eu vou ter benefício, eu vou mentir. Pode fazer o que você quiser, mas saiba que o inferno vai estar preparado, aguardando você lá, vai ter um lugar para você. As coisas do céu não se conquistam com mentira, com engano, com roubo, com furto, passando a mão aqui, passando a mão ali, não. O céu se conquista com a verdade. E veja, aqui deixa eu, só para encerrar, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, e se transpassaram, e a si mesmo com muitas dores. Alguns se traspassaram da fé, ou se desviaram da fé. A fé no quê? Saiu da igreja, saiu da presença de Deus, se envolveram com coisas ilícitas, deram ouvido para o diabo e deixaram de dar ouvido para Deus. Ah não, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar uma casa. Não, mas a Bíblia, não, mas eu vou ganhar uma casa, acho que eu vou viver toda a minha vida de aluguel. Não, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar um carro, uma moto, acho que eu vou andar de a pé o tempo inteiro, pegando mototáxi. Meus irmãos, o que adianta a gente fazer algo ilícito, e a gente colocar a cabeça no nosso travesseiro, e a gente não ter paz para dormir? Eu sempre falo para os irmãos que não existe um inimigo mais cruel, um opositor mais cruel, que nos sangra intimamente do que a nossa consciência. A nossa consciência não nos dá paz. Quantas pessoas que morrem, que tiram a sua vida por causa da sua consciência? Por quê? Por causa de algo que ele fez ontem. Ele fez ontem, talvez ontem está tudo bem, mas vai haver uma consequência amanhã. Ele tem que estar preparado para essa consequência. Veja aqui o verso 17, ele diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Nós falamos de Nabucodonosor, é o exemplo. Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas sim coloque a esperança em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. A nossa esperança é Deus. Por quê? Porque é Deus que dá todas as coisas. No princípio eu disse que todo mundo que tem alguma coisa, que tem sabedoria, que tem riqueza, tudo que conquistaram foi por intermédio da ajuda de Deus. Então, meus irmãos, como a palavra do Senhor fala no verso 8, tendo porém sustento, tendo o que comer e o que cobrir, estejamos com isso contentes. Não que vamos virar miserável, mendigo, mas o que Deus nos deu é o suficiente. Vamos agora buscar a presença de Deus, vamos agora buscar a face do Senhor, vamos nos revestir da presença de Deus, vamos buscar a armadura de Deus, vamos nos revestir dessa armadura, porque os dias que nós estamos vivendo são dias maus, são dias de trevas, são dias difíceis. Não virá, o ano que vem não será um dia bom, não para o Brasil só, mas para todo mundo. Vai ser um ano difícil, pode ter certeza, anota que nós estamos dizendo. Não vai ser brincadeira, não espere, vai ter um novo presidente, um novo líder, não importa para quem for, a palavra de Deus vai cumprir, a palavra de Deus está sendo cumprida, e eu não vou mudar a história da Bíblia, você não vai mudar, o Brasil não vai mudar, o mundo não vai mudar, porque o povo precisa ser liberto do pecado, o povo precisa se achegar a Deus, mas o povo não quer saber de Deus, o povo quer saber disso aqui, é o poder, 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 riqueza, riqueza e mais riqueza. Enquanto houver isso, poder e riqueza, riqueza e poder, que uma coisa é ligado com a outra, a ira de Deus, diz a Bíblia, há de se manifestar sobre os filhos da desobediência. Que Deus, o Senhor, tenha piedade da minha vida, da tua vida, que Deus, o Senhor, tenha piedade da sua igreja, e que nós estejamos, meus irmãos, cada dia preparado, cada dia pronto, porque não vai ser brincadeira, e acredito que a vinda do Senhor está mais perto hoje do que ontem, ou de quando nós aceitamos a cruz. Amém? Que Deus possa abençoar vossas vidas. As horas se foram, as palmas bem alegre exaltam e glorificam o nome do Senhor.